Uma feliz semana. Vamos abrir a Bíblia, para irmos direto ao nosso tema de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler versos 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. O pastor Nilson já orou, já pediu a bênção para o estudo da Bíblia dessa manhã. Então vamos para a leitura do texto. Diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Na língua portuguesa e na língua grega, a língua que o Novo Testamento foi escrito, a palavra autoridade tem dois sentidos. Autoridade pode ser alguém que tem uma função, que tem um cargo, que lhe confere autoridade. Então, você não precisa saber como um juiz vive, nem quem ele é. Você sabe que por ele ser um juiz, ele tem autoridade. Você não precisa saber como um policial, um delegado vive ou se comporta, mas pela função dele, ele tem autoridade. Então, o primeiro sentido da palavra autoridade é o sentido de autoridade pela função que exerce. O segundo sentido da palavra autoridade é autoridade pela maneira como vive. Então, existem pessoas que não têm função, não têm cargo, mas a maneira como ela vive é uma pessoa que exerce autoridade sobre nós, autoridade no sentido de influência. Como é que nós sabemos que palavra foi usada aqui para Jesus? Porque o final do versículo diz assim: as pessoas disseram, esse homem tem autoridade e ele é diferente dos escribas. Quando o texto bíblico diz ele é diferente dos escribas, o que está dizendo é o seguinte: não é autoridade de função como os escribas, é autoridade de vida, porque os escribas, eles ensinam, mas não vivem. Uma das coisas mais impressionantes para mim na vida de Cristo é que Jesus, ele tinha autoridade não pela função que ele tinha de ser Deus, mas ele tinha autoridade porque ele vivia aquilo que ele ensinava. E toda pessoa que consegue viver aquilo que ensina, ele exerce autoridade. Quer ver um outro exemplo? Atos capítulo 1, para a gente complementar essa ideia. Atos capítulo 1, verso 1. Atos capítulo 1, verso 1. Quando Lucas vai começar a escrever o livro de Atos, ele faz questão de dizer o seguinte: Atos 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, foi a pessoa para quem Lucas deu o livro de Atos, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Aqui está a coerência da vida de Cristo. Jesus Cristo, ele fazia e ensinava. Nós somos muito bons de ensinar, mas somos péssimos de fazer. Jesus não. Por que a vida de Jesus era coerente? Porque Jesus primeiro fazia, depois ele ensinava. Infelizmente, e eu considero essa a mensagem mais importante desse final de semana, infelizmente a nossa vida cristã, ela tem sido medíocre, porque nós sabemos ensinar, mas nós temos que fazer, viver à altura daquilo que nós sabemos que devemos fazer. Talvez você já tenha me ouvido contar essa história, mas me permitam repetir. Quando minha filha Glenda era pequena, até hoje os dois, ela e o Samuel, são apaixonados por açaí. E quando a Glenda era bem pequena, nós demos para ela um potezinho. Eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, morávamos num apartamento, e nós demos para ela um potezinho com açaí. E ela foi para a sala, ficou lá vendo alguma coisa, e ficou com o pote. Eu estava na cozinha com Gleice, minha esposa, conversando. Em algum momento, ela derrubou o potezinho de açaí no chão, sujou toda a sala, e na cabecinha dela, devia ter uns 4 anos, ela pensou: a sala está suja, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar.
Como é que se limpa? Ela pensou, com vassoura. Aí foi lá no quarto dela, pegou uma vassourinha de brinquedo que ela tinha e começou a limpar o açaí com vassoura. Você já tentou limpar açaí com vassoura? E ela começou a limpar o açaí com vassoura. Quando ela percebeu que não estava resolvendo, ela pensou na cabecinha dela de 4, 5 anos. Vassoura não está funcionando, eu preciso de um pano. Foi lá no quarto de casal, puxou um edredom bem branquinho que tinha em cima da cama e trouxe o edredom e nós não o vimos, não percebemos. E ela tentou limpar o açaí com o edredom, que tinha acabado de puxar da nossa cama. E quando viu que não dava jeito, ela foi lá na cozinha, puxou minha calça assim e disse, papai, a sala está suja. E nada do que eu imaginei me preparou para o que eu vi, parecia um cenário de guerra. Vassoura para um lado, açaí para o outro, edredom todo sujo. Mas rapidamente eu percebi, eu não posso ser duro com ela, porque ela sabia o que fazer. Ela só não sabia como fazer. Na vida cristã, essa é a nossa tragédia. Eu falei coisas esse final de semana para vocês, que você foi simpático comigo, me agradeceu pelos sermões, mas o que você deveria ter dito de verdade era dizer o seguinte, pastor, eu já sabia disso. Pastor, eu já sabia, o senhor falou várias vezes que eu não posso deixar minha família sair sem o culto familiar, pastor, eu já sei disso. Pastor, ontem o senhor falou sobre casamento. Eu já sabia o que o senhor falou sobre casamento. Pastor, o senhor falou que eu tenho que ter um momento todo dia para buscar a Deus. Pastor, eu já sei disso. Pastor, ontem pela manhã o senhor falou que eu tenho que testemunhar para as pessoas sobre Jesus. Pastor, eu já sei disso. Pastor, ontem no sermão do culto o senhor falou que eu tenho que ser ou Deus, tenho que escolher o Deus ou o inimigo. Eu não posso estar no meio do caminho. Pastor, eu já sei disso. Se você for escrever e for coerente e for escrever tudo o que eu ensinei e disser assim, o que realmente é novo, você vai chegar à conclusão de que nada é novo. De que tudo que eu falei você já sabe. A grande tragédia do cristianismo não é termos mais informação. A grande tragédia do cristianismo é termos coerência em viver aquilo que nós já sabemos. Esse é o segredo da vida de Cristo. O segredo da vida de Cristo, eu não gosto dessa palavra segredo, mas é uma palavra que nos faz entender, mas a essência da vida de Cristo é que ele tinha uma vida coerente. Ele tinha autoridade, porque ele não fazia como os escribas. Em outras palavras, ele vivia o que ele falava. Lucas fala para Teófilo, Teófilo, eu vou te falar sobre uma pessoa chamada Jesus, que é Deus, e eu vou te dizer quem ele era. Ele era alguém que fazia e ensinava. Ele era coerente. E nós temos que admitir, amigos, que a nossa vida tem sido medíocre e incoerente como cristãos. Porque nós sabemos muito bem o que fazer, mas não sabemos como fazer. Então, o que eu quero tentar estudar com vocês essa manhã é como ter uma vida coerente. E a vida cristã, ela só é coerente se você compreender o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Porque é o Espírito Santo que dá coerência à vida cristã. Infelizmente, nós não conhecemos o Espírito Santo, porque quando nós pensamos na pessoa do Espírito Santo, nós pensamos no Espírito Santo como alguém que vai me dar capacidade para pregar o Evangelho para os de fora. A questão é que nós estudamos o Espírito Santo a partir do livro de Atos. E nós achamos que se você quer conhecer o Espírito Santo, conheça o livro de Atos. E é verdade, tem muito do Espírito Santo no livro de Atos. Mas a grande questão é que no livro de Atos, o Espírito Santo está usando os cristãos para trabalhar para os de fora. Mas você tem que conhecer o Espírito Santo no livro da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo. E o livro da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo não é o livro de Atos, é o livro de Romanos. Nenhum livro da Bíblia fala mais sobre o Espírito Santo do que o livro de Romanos. E na nossa cabeça funciona assim: o Espírito Santo é para me usar para falar para os de fora. Então, quando é que eu preciso do Espírito Santo? Quando eu tenho que dar um estudo bíblico. Quando é que eu preciso do Espírito Santo? Quando eu tenho que pregar. Quando é que eu preciso do Espírito Santo? Quando eu tenho que dar um testemunho. Quando é que eu preciso do Espírito Santo? Quando eu tenho que fazer alguma coisa para salvar os de fora. Isso é o Espírito Santo na perspectiva do livro de Atos.
Mas o Espírito Santo, na perspectiva do livro de Romanos, eu vou agir em você antes de agir através de você. Então o problema é que nós achamos que o Espírito Santo é para me usar para os de fora, quando o Espírito Santo é para me transformar antes de ir para os de fora. Eu tenho que entender que na Bíblia o Espírito Santo ele é apresentado como aquele ser divino que vai fazer com que eu consiga viver aquilo que eu sei que devo viver. Ele vai conseguir fazer com que a minha vida cristã seja uma vida coerente. Então hoje nós vamos estudar o Espírito Santo na perspectiva do livro de Romanos. E nós vamos ver que se eu quero ser como Cristo, alguém que tem autoridade, e se eu quero ser como Cristo, alguém que é capaz de fazer e ensinar, eu preciso da ação do Espírito Santo em minha vida, antes de ter a ação do Espírito Santo para me usar para converter alguém ou para pregar para os de fora. Então abra sua Bíblia no livro de Romanos, nós vamos estudar o Espírito Santo na perspectiva do livro de Romanos. Existem 2 capítulos na Bíblia que você precisa compreender e ler para poder conhecer o Espírito Santo. O primeiro é o mais importante, João 16, quando o próprio Jesus apresenta o Espírito Santo. O segundo capítulo mais importante da Bíblia sobre o Espírito Santo é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 não pode ser lido sem Romanos capítulo 7, porque é uma dupla. Romanos 7 é o grito desesperado de alguém que não consegue ser coerente. Romanos 7 é o grito desesperado de alguém que vive uma vida cristã hipócrita, que é um santo na igreja, mas que não consegue viver a santidade lá fora. Que na igreja todo mundo diz, como eu falei sexta-feira, é um homem de Deus, mas em casa não tem nada de Deus. Romanos 7 é o grito desesperado de alguém que está tentando a vida cristã sozinho. Veja o que diz o verso 17. Romanos 7, 17. Neste caso, vamos ver o 16, 7 e 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quando eu faço o que não quero, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo assim, olha, não consigo. O pecado me domina de tal maneira que eu sei o que fazer, mas eu não consigo fazer porque o pecado domina a minha vida. Meus irmãos, quando a gente vem para a igreja ouvir a mensagem, faria muito, muito bem se diante de Deus nós tirássemos as máscaras. Infelizmente nós usamos muitas máscaras. Mas quando você vai a Deus, você não pode ir com máscaras. Então quando eu vou a Deus, eu não vou como o pastor Josanã, que é departamental, e que as pessoas na porta dizem, pastor, que sermão abençoado. Eu não vou assim para Deus. Quando eu vou a Deus, eu vou como eu sou de verdade, e Deus sabe quem eu sou, e vocês não sabem. Então quando eu vou a Deus, eu vou, Senhor, eu não sou, e não me deixa ficar achando que eu sou o que as pessoas pensam. O Senhor sabe quem eu sou, e é esse que eu quero que o Senhor transforme. Então é esse que Paulo está falando aqui, é a pessoa sem máscara, aquele que sabe o que deve fazer, mas não consegue porque o pecado habita nele. Olha o que diz o verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E aí ele dá o grito desesperado no verso 24, quando ele diz, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará de continuar sendo esse esposo agressivo que eu ainda sou? Quem me livrará de continuar sendo essa mulher crítica que ainda sou? Quem me livrará de ser a pessoa promíscua que eu ainda sou? O Espírito Santo não quer transformar a sua aparência. Deus não quer transformar a sua aparência, Deus quer transformar a sua essência. Não há nenhuma vantagem de eu nunca ir num motel com uma mulher que não seja minha esposa, porque eu tenho medo de ser pego, porque eu tenho medo da igreja descobrir e tirar minha credencial de pastor. Eu posso conseguir passar a vida inteira sem ir para um motel com uma mulher estranha, porque eu tenho medo, porque eu não quero ser pego. Mas se Deus habitar em mim, Deus não apenas vai me livrar de não ir para um motel com uma mulher estranha, como Deus vai limpar a minha cabeça, se a minha cabeça for um motel.
Porque Deus não quer uma limpeza de aparência. Deus quer uma limpeza profunda. E é sobre isso que Paulo está falando. Paulo não está falando de quem ele era na igreja. Paulo está falando aqui de quem ele sabia que ele era de verdade. É essa pessoa que você tem que levar a Deus. É essa pessoa que você tem que levar a Deus. Quem você é de verdade. E aí ele dá o grito desesperado: o que é que eu vou fazer? Quem vai me livrar desse corpo, da morte que eu carrego comigo, do pecado, da maldade? Quem vai me livrar disso? E aí entra o maravilhoso capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos, meus irmãos, é a resposta ao capítulo 7. É assim que você tem que ler o capítulo 8. Você tem que ler o capítulo 8 como alguém desesperado que vai a Deus dizendo: Santo Deus, eu não quero ser mais hipócrita. Santo Deus, eu não quero mais uma vida de aparência. Santo Deus, eu estou cansado de uma vida que não seja íntegra. Aí você vai a Deus agora no capítulo 8 e diz assim: então eu vou te ajudar a ser essa pessoa que você sabe que tem que ser. No capítulo 7, o eu está no centro. No capítulo 8, o Espírito Santo está no centro. No capítulo 7, aparece 16 vezes a palavra morte. No capítulo 8, aparece 30 vezes a palavra Espírito. 30 vezes. É o capítulo da Bíblia que mais aparece o Espírito Santo. Capítulo 8 de Romanos. Então, Jesus está dizendo assim: você precisa entender que eu não deixei o Espírito Santo para você pregar para os de fora. O Espírito Santo é para primeiro transformar você dentro. Para transformar do dentro, você ser capaz de pregar para os de fora. É por isso, meus irmãos, que quando Jesus ressuscitou, os discípulos tinham uma mensagem que ninguém tinha: Jesus está vivo. Eles viram Jesus, eles tocaram Jesus. O que eles queriam fazer é sair desesperados dizendo: Jesus está vivo, eu toquei nele, eu vi ele apareceu na sala. Jesus diz: ninguém sai dessa sala. Como assim, Jesus? Ninguém sai dessa sala até que vocês sejam cheios do Espírito Santo e Ele transforme vocês. Vocês parem de brigar um com os outros. Vocês parem de desejar ser o maior. Vocês parem de tentar puxar o tapete um do outro. Até que o Espírito Santo transforme vocês, não saiam para falar para os de fora que eu estou vivo. Por quê? Porque falar que Jesus está vivo sendo alguém morto é mesmo que Jesus continuar morto. Falar para as pessoas que Jesus está vivo, tendo uma vida espiritual morta, é o mesmo que continuar deixando Jesus no túmulo. Jesus sabia disso. Então ele disse: ninguém sai dessa sala até que o Espírito Santo domine a vida de vocês. E quando o Espírito Santo transformar vocês, vocês serão poderosamente usados para pregar para os de fora. E nós não entendemos isso. Nós queremos o Espírito Santo porque nós queremos pregar, mas nós não queremos o Espírito Santo porque queremos ser transformados por Ele. E é isso que Romanos 8 vai tentar nos ensinar. Como ter o Espírito Santo em mim, antes de ter o Espírito Santo através de mim. E quando Jesus falou em João 16, quando Ele apresentou o Espírito Santo, Ele não apresentou para os de fora. Ele disse assim: o Espírito Santo virá sobre vós. Ele disse no capítulo 16: o Espírito Santo vos guiará. Ele disse: o Espírito Santo vô-lo-á de apresentar. Então o Espírito Santo, Jesus está dizendo assim: é o Espírito Santo em você primeiro, agindo em você, antes de agir na pessoa que você quer levar ao batismo. Paulo, para tentar nos explicar, ele começa a falar o que é uma vida sem o Espírito Santo. Capítulo 8, verso 5. Primeira parte do verso 5. Porque quem está sem o Espírito Santo? Ele está descrevendo aqui quem vive sem o Espírito Santo. É pastor, é ancião de igreja, canta no coral da igreja, é professor de escola sabatina, trabalha na recepção, mas vive sem o Espírito Santo. Quem é essa pessoa? Como é essa pessoa? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Então, uma pessoa sem o Espírito Santo, ela está sempre inclinando para as coisas da carne, para as coisas do pecado. Capítulo 6, primeira parte do verso 6. Porque se inclinar para a carne vai dar para onde? Para a morte.
E não é apenas morte física. Se inclinar para a carne vai matar teu casamento. Se inclinar para as coisas da carne vai matar a tua família. Se inclinar para as coisas da carne vai matar a tua paz. Se inclinar para as coisas do pecado, e você sempre, e eu sempre, vamos nos inclinar para a coisa do pecado sem o Espírito Santo, sempre. Não importa quanto você lute, não importa quanto você queira. A nossa inclinação naturalmente é para as coisas da carne. E se inclinar para as coisas da carne vai matar casamento, vai matar família, vai matar paz. Verso 7. Aqueles que se inclinam para a carne, eles são inimigos, estão em inimizade com Deus, pois não se sujeitam à lei de Deus, nem mesmo podem estar. Então, sem o Espírito Santo, eu me inclino para as coisas da carne. Sem o Espírito Santo, eu estou caminhando para a morte. Sem o Espírito Santo, eu não posso, eu estou em inimizade contra Deus. Sem o Espírito Santo, eu não me sujeito à lei de Deus. Eu até sei que não devo adulterar, mas eu não consigo me sujeitar. Eu até sei que não devo mentir, mas eu não consigo me sujeitar à lei de Deus. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja, você não precisa de ajuda para ser isso aqui. Você já é isso aqui. Eu já sou isso aqui. Alguém que se inclina para a carne, alguém que está matando tudo de bom que deveria estar vivo em minha vida, alguém que se torna inimigo de Deus, alguém que não se sujeita à lei de Deus, alguém que não agrada a Deus e alguém que só vai para as coisas do pecado. Nós já somos isso aqui, nós não precisamos de ajuda para ser isso aqui. Nós já nascemos sendo isso aqui. E como é que eu mudo? O Espírito Santo em mim. Como é que eu sei disso? Verso 5, segunda parte do verso 5. Mas, finalzinho do verso 5, os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Aleluia. Aqui não tem nada a ver com dar estudo bíblico. Aqui tem a ver com o Espírito Santo em minha vida, me fazendo me inclinar para as coisas de Deus e não para as coisas do pecado. Verso 6, finalzinho do verso 6. Mas quem vive no Espírito vai ter vida e paz. Eu estava indo para a morte, inclinado para o pecado. Agora eu vou me inclinar para as coisas de Deus e vou ter vida e paz. Meu casamento estava morrendo, mas o Espírito Santo começou a habitar em mim e minha esposa e trouxe vida e paz para o meu casamento. A minha vida espiritual estava morta, mas eu comecei a buscar o Espírito Santo e ele trouxe vida e paz para a minha vida espiritual. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que habita em vós. Então ele está dizendo assim, você estava indo para a morte, inclinado para a carne, inimigo de Deus, não se sujeitava à lei de Deus, mas se o Espírito Santo habitar em vós, se o Espírito Santo habitar em vós, você vai se inclinar para as coisas do Espírito, você vai ter vida e paz, você vai ser vivificado e você que estava morto vai reviver. Então, meus irmãos, não é o Espírito Santo para os de fora, é primeiro o Espírito Santo na vida dos de dentro. Verso 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Mas eu sou pastor, mas eu sou o líder da igreja, mas eu sou adventista há 20 anos. Mas a prova de que eu sou de Deus é eu pedir que o Espírito Santo habite em mim todos os dias. A prova de que você é filho, aqui está dizendo, é que o Espírito Santo habita. Então, você não tem que dizer, Santo Deus, me dá o Espírito Santo.
Você nunca deveria orar: Santo Deus, me dá o Espírito Santo. A sua oração deveria ser: Senhor, eu me dou ao Espírito Santo. A sua oração não deveria ser: Santo Deus, me enche do Espírito. Você pode até estar orando: Santo Deus, me enche do Espírito, me enche do Espírito, me enche do Espírito. E o Espírito vai se aproximar de você e vai dizer assim: meu filho, eu até queria te encher, mas já está cheio. Está cheio de orgulho, está cheio de vaidade, está cheio de crítica, está cheio de pecado. Então, antes de dizer: Santo Deus, me enche do Espírito, você deveria dizer: Santo Deus, me esvazia, porque eu já estou muito cheio do pecado. Às vezes, nós passamos muito tempo orando por aquilo que nos incomoda. Às vezes a gente passa muito tempo orando: meu casamento está acabando, vou fazer vigília. Meu filho está doente, eu vou jejuar. Não tem problema, faça isso. Mas a questão é que a gente só passa muito tempo orando por aquilo que nos incomoda. Nós deveríamos passar mais tempo orando por aquilo que incomoda Deus e que está na minha vida. Senhor, eu vou passar a madrugada inteira aqui orando, não é porque meu casamento está acabando ou porque eu estou doente, é porque eu sou mentiroso. E eu sei que isso te incomoda, eu queria que o Senhor arrancasse isso de mim. Santo Espírito, eu me dou, me esvazia da mentira. Às vezes nós passamos muito tempo clamando a Deus quando uma doença chega ou quando o casamento está acabando. Por que não passar mais tempo clamando a Deus para que Ele nos esvazie do pecado, nos limpe e nos encha do Espírito? Santo Deus, eu estou aqui fazendo uma vigília. Não é porque eu estou com a doença terminal, não é porque... Não, Santo Deus, eu estou aqui fazendo essa vigília porque eu estou vendo o que não deveria ver na internet. E eu não quero mais isso na minha vida. E eu queria que o Senhor me limpasse disso, me esvaziasse disso, porque eu quero ser cheio do Espírito. Então não é dizer: me dá o Espírito. É dizer: me dou ao Espírito. Não é dizer: me enche do Espírito. É dizer: me esvazia para que o Espírito possa me encher. E nós temos tido uma vida medíocre, porque estamos tentando vivê-la sozinho. E nós nunca vamos passar do capítulo 7 de Romanos, de ser um miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte, enquanto não formos para o capítulo 8 e dissermos: Santo Espírito, estou aqui. Eu queria ser preenchido por Ti hoje. Me esvazia do que tiver que me esvaziar, mas me usa com poder, me enche da Tua presença. Há uma citação no livro Desejado de Todas as Nações. Leia esse capítulo, se você puder hoje, capítulo 73, Desejado de Todas as Nações. Esse livro está disponível na internet, você pode buscá-lo. Capítulo 73, o título do capítulo é Não se turbe o vosso coração. E ela apresenta o Espírito Santo. Olha que coisa poderosa. Ao pecado só se pode resistir e vencer por meio da poderosa ação da terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo que torna eficaz na sua vida o que foi realizado por Cristo na cruz. É por meio do Espírito que o seu coração é purificado. É por meio do Espírito que o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu o Espírito Santo como um poder divino para que você pudesse vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal que ainda está no seu coração. E para que Cristo possa gravar o caráter dele em sua igreja. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Aí continua dizendo assim: muitos há que até dizem crer no Espírito Santo e até reclamam ou pedem a Deus a promessa do Espírito Santo. Todavia nunca recebem. Por quê? Porque não entregam a vida para ser guiada e regida pelo Espírito Santo. Estão sempre dizendo: Santo Deus, Espírito Santo, estou indo pregar. Santo Deus, preciso do Espírito Santo, estou indo dar o estudo bíblico. Santo Deus, preciso do Espírito Santo, estou indo cantar. Mas nunca disseram: Santo Deus, eu quero o Espírito Santo porque quero ser transformado. Eu quero ser outra pessoa. Nunca receberão o Espírito Santo porque não entregaram a vida para ser guiada e regida por Ele. Nós não podemos usar o Espírito Santo, é Ele que deve usar-nos. Mediante o Espírito, Deus opera tanto o querer quanto o efetuar, mas muitos não querem se submeter a isso. Querem dirigir a si mesmos. Querem dirigir a si mesmos.
eu vou comer o que eu quero. Acabou. Quando eu for pregar, aí eu até como melhorzinho. Mas quando não, eu como o que eu quero. Eu acesso o que eu quero. Eu ouço o que eu quero. Eu visto o que eu quero. Querem dirigir a si mesmo. E quem quer dirigir a si mesmo não precisa do Espírito Santo. Vai tocando a vida. Mas se você quer parar de dirigir a si mesmo, aí você diz: Santo Deus, eu estou cansado de dirigir a mim mesmo. Eu quero que o Senhor dirija, o Espírito Santo vai dirigir sua vida. E por isso, por querer dirigir a si mesmo, não recebem o Espírito Santo. Unicamente os que esperam humildemente em Deus e que estão atentos à sua guia e graça receberão o Espírito Santo. Então não tem nada a ver com o Espírito Santo para os de fora. Tem a ver primeiro com o Espírito Santo em mim, para depois agir através de mim. Verso Romanos ainda, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos 8, verso 13. Por quê? Se viverdes segundo a carne, você caminha para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os efeitos do corpo, certamente vivereis. Deixa eu explicar para você essa palavra mortificado. Existem, na língua que Paulo escreveu, existe a palavra matar e a palavra mortificar. Matar é você pegar uma faca e matar. Mortificar é você pegar alguém que você quer matar e levar para que outro mate, porque você não tem como matar. Então Paulo está dizendo assim: Josanã, você não tem que matar o Josanã, o eu, o pecado. Você não vai conseguir. Sabe o que é que você faz? Você vai pegar Josanã e você vai mortificar no Espírito. Em outras palavras, você vai todo dia pegar Josanã e dizer: Espírito, está aqui Josanã. Mata Josanã, o homem velho, o pecador. Mata ele, porque eu não consigo matar. Mortificar isso. Ele diz: é o Espírito Santo que vai fazer isso. Martinho Lutero dizia assim: quando eu fui batizado, eu achei que o velho homem ia morrer lá nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. E que ele saiu depois do batismo, e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Então eu achava que o velho homem ia morrer na água do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. E agora eu tenho que matá-lo, mas quem é que cuida dessa morte todo dia? É o Espírito Santo. Então, todo dia eu pego Josanã, levo ao Espírito Santo e digo: está aqui Josanã. Mata Josanã mais um pouquinho. E quando eu vou para a vida, Josanã está um pouquinho mais morto. E eu sou mais parecido com Cristo. E eu tenho que fazer isso todo dia, até que eu possa dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quem fez isso? Quem fez isso? O Espírito Santo fez isso. Talvez você já tenha ouvido a história de Agostinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. Vivia uma vida muito promíscua e tinha uma mãe de oração chamada Mônica, que intercedia e clamava por ele. Um dia ele teve um encontro com Cristo através do livro de Romanos. E uma das mulheres que ele tinha relação com ela, depois de muito tempo sem vê-lo, porque agora ele era de Cristo e não frequentava mais aqueles lugares, o encontrou e disse: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele estava andando e percebeu quem era. E ele, foi andando. E ela dizia: Agostinho, Agostinho, sou eu, Marecha. E ela, e ele, e ela: Agostinho, Agostinho. E como ele viu que ela não ia parar, ele parou, olhou para ela e disse assim: Marecha, eu sei que é você, mas eu não sou mais Agostinho. Aquele Agostinho que você conheceu morreu. Agora Cristo vive em mim. Você é Marecha, mas eu não sou mais Agostinho. Por quê? Porque o Espírito Santo mortificou a carne. Então matar é o que muito crente está tentando fazer e não consegue. Você tem que mortificar, que é pegar o eu, levar para o Espírito Santo e dizer assim: está aqui, mata, porque eu não consigo. O que eu consigo é passar a mão nos meus pecados. O que eu consigo é desculpar os meus pecados. Último verso para terminarmos. Verso 14 a 16.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de quê? O que é que diz sua Bíblia? Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Na nossa cultura, a adoção é diferente da cultura de Paulo. Então, quando Paulo escreveu, você foi adotado, ele está falando na cultura dele, dos romanos. Na cultura romana, a adoção era algo, algumas vezes, superior ao filho natural. É tanto que alguns imperadores romanos, como Tibério, no lugar de escolher o filho para ser o próximo imperador, escolheu Calígula, que era um filho adotivo. Porque na cultura romana, nasceu, eu não escolhi, mas adotar, eu escolhi. Então, na cultura romana, quando uma pessoa era adotada, 3 coisas aconteciam. Primeiro, ela perdia todos os direitos da família anterior. Então, Paulo está dizendo assim: você estava no pecado, você foi adotado por Deus. Tudo que era do pecado ficou para trás. A condenação, a culpa, tudo ficou para trás. Você foi adotado. Segunda coisa que acontecia na adoção: você herdava todos os bens da nova família. Se o pai tivesse 10 filhos, o filho adotivo tinha que herdar como qualquer um dos 10 filhos. Quando você foi adotado, todas as bênçãos, e a principal delas, o Espírito Santo, foi dado como herança para você. Quando alguém era adotado na cultura de Paulo, toda a dívida que ele tivesse era cancelada. Se ele estivesse condenado à morte e ele fosse adotado pelo imperador, toda a dívida era cancelada. Paulo diz assim: toda a sua dívida foi cancelada. Você foi adotado. Você agora faz parte da família de Deus. E você pode ir a Deus e chamá-lo de Abba, Pai. Há um escritor chamado Joaquim Jeremias, um estudioso bíblico, que ele dizia que Abba não é uma palavra. Abba é uma expressão que as criancinhas usavam quando estavam começando a aprender a falar. Quando uma criança está começando a aprender a falar, que diz assim, pá, pá, era Abba. Era uma expressão de um garotinho que olha para Deus e diz assim: meu paizinho, me adota, me recebe, me transforma, cuida de mim. Então, meus irmãos, a tragédia é que nós pensamos assim: o mundo é um grande campo que precisa ser colhido para Deus, e eu tenho que colher. Eu tenho que colher, eu tenho que pregar, eu tenho que dar estudo bíblico, porque o mundo precisa ser colhido. E o Espírito Santo é como uma foice. Se eu tiver o Espírito Santo, aí eu vou colher rapidinho. Está errado. O mundo é um campo que precisa ser colhido, é verdade. Mas quem vai fazer a colheita é o Espírito Santo. Eu sou a foice na mão do Espírito. Se o Espírito tiver a mim, a colheita vai acontecer de maneira poderosa. Então o Espírito Santo não é a foice que eu vou ter na minha mão para colher. O Espírito Santo vai fazer a colheita, Ele vai fazer o trabalho. E se eu me colocar à disposição dEle, Ele vai me usar poderosamente como uma foice afiada para fazer a colheita. Então eu tenho que ir a Deus todos os dias dizendo: Santo Deus, está aqui Josanã, enche-me do Teu Espírito, usa-me com poder, primeiro em mim e depois através de mim. Todo pregador tem uma história como essa que eu vou finalizar. Estou saindo de casa um dia, sábado pela manhã, sou pastor, sou responsável, tenho que chegar cedo na igreja e a esposa não sai. E eu começo a buzinar, começo a me irritar, falo com ela de maneira agressiva, sem perceber que ela teve que cuidar dos 2 meninos, teve que ver se as janelas estavam fechadas, teve que cuidar do café da manhã para todo mundo. Mas eu sou pastor, estou indo pregar e tenho que chegar cedo. E fui pregar.
com a esposa chateada no carro. E quando eu fui lá para trás, para a salinha pastoral, aí vou me ajoelhar e dizer: Santo Espírito, fala comigo, me usa. Santo Espírito, dirige. Aí o Espírito Santo se aproxima e diz assim: eu estou tentando falar com você desde cedo, quando você foi agressivo com sua esposa, falando para você pedir desculpa. Como é que você quer que eu fale com você no púlpito, se você não deixou que eu falasse com você dentro do carro? Como é que você quer que eu fale com você no microfone, se você não foi humilde o suficiente para ouvir minha voz na direção do carro? Então eu não vou falar com você no púlpito, porque você está querendo me usar. E o Espírito Santo não pode ser usado, Ele que usa. Então pede desculpa à tua esposa, e talvez, se você se humilhar e for à minha presença e me buscar, eu vou falar através de você, quando você permitir que eu fale a você. Então não é o Espírito Santo para pregar, antes é o Espírito Santo para me transformar. E se o Espírito Santo me transformar, Ele pode me usar para pregar. Nós vamos cantar nesse momento a música e vamos pedir essa presença maravilhosa do Espírito Santo, que, como eu falei sexta-feira, tem que ser pedida todos os dias, todos os dias, todos os dias. O batismo nas águas dura a vida inteira, mas o batismo no Espírito só dura 24 horas. Enquanto estivermos cantando, peça a Deus a presença dEle em você, para transformar você. Vamos colocar em pé? Vamos louvar a Deus. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, teu Santo Espírito vive em mim. Meu alimento e pão é a fé e a oração. A cada dia fala em mim. Tu és meu Deus e meu amigo. Eu quero, ó Pai, falar contigo. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, teu Santo Espírito vive em mim. Meu alimento e pão é a fé e a oração. A cada dia fala em mim. Tu és meu Deus
e meu amigo. Eu quero, ó Pai, falar contigo. Tu és meu Deus e meu amigo. Eu quero, ó Pai, falar contigo. Oremos. Santo Espírito, nós queremos pedir perdão por querermos viver a vida cristã sem Ti, por não entendermos o que o livro de Romanos deixa muito claro: o Espírito Santo em mim, me trazendo vida, paz, transformando. E quantas vezes eu tentei fazer tudo isso, ser transformado, ter paz, viver melhor, viver uma vida cristã íntegra, sem nunca Te buscar, sem nunca pedir a Tua direção, sem nunca pedir o Teu batismo diário. Nos perdoa, Santo Espírito. Agora, humildemente, queremos recomeçar. Não para ter o Espírito Santo e dar estudo bíblico, ter o Espírito Santo e pregar, mas ter o Espírito Santo primeiro para me transformar. Como os discípulos, nós queremos ir ao quarto superior em que eles estavam e clamar, pedir perdão por sermos críticos, orgulhosos, vaidosos, promíscuos, mentirosos, orgulhosos. Dizer: Santo Deus, Santo Espírito, que aquilo que Cristo fez na cruz por mim, que o efeito disso seja trazido pelo Espírito Santo em minha vida. E todo dia, quando eu sair, depois de ter sido mortificado ou de ter levado Josanã ao Espírito, o meu rosto possa brilhar, porque o Espírito Santo está em mim e agora vai estar através de mim, sendo um instrumento poderoso para a salvação das pessoas. Mas que nunca mais venhamos a sair de casa sem o batismo diário do Espírito Santo, sem permitir que o Espírito Santo nos mortifique e nos faça novos em Cristo a cada dia. E um dia nós vamos poder dizer como Paulo: sejam meus imitadores, como eu, através do Espírito, sou de Cristo. Que nós possamos dizer como Paulo: eu não vivo mais, eu cansei de viver, agora Cristo vive em mim. Que a nossa vida a partir de hoje seja essa busca diária, intensa e contínua do Teu Santo Espírito. Não permite que o que ouvimos aqui saia da nossa mente e coração quando sairmos da igreja, mas que possamos todos os dias depender do Senhor. Abençoa a família pastoral dessa igreja, que o Senhor possa tomá-los em Tuas mãos, enchê-los da Tua presença e do Teu poder, que eles continuem tendo sabedoria de guiar essa comunidade até entregá-la a Jesus Cristo. Abençoa os líderes e todos os membros dessa igreja e traz paz ao coração deles e a Tua presença, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.